Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Agradecemos a oportunidade de estar mais uma vez aqui, né? Nessa casa tão querida, nessa casa de amor, nessa casa que me proporcionou tanto aprendizado e ainda continua proporcionando. Eu só tenho que agradecer. Hoje nós vamos ver um pouco, o tema escolhido para hoje é a parábola do tesouro perdido e da pérola, né? Vamos analisar o que Jesus tinha para nos dizer sobre essas parábolas. Nós sabemos que Jesus falava por parábolas, que era para passar, às vezes ele se aproveitava de algum momento, de algum acontecimento no dia a dia, ele se aproveitava disso para passar os seus ensinamentos. E ele falava por parábolas, porque o que é a parábola? É uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem, que transmite uma história reduzida, não é? Porque a história, a realidade é muito complexa. Então, reduz aquele pensamento de uma forma que dá para se entender. E também naquela época de Jesus, não existia papéis, ele não deixou nada escrito. Quem escreveu foi seus discípulos, né? Porque não existia papel, o pergaminho na época era difícil de se encontrar, difícil de se confeccionar. Então, na verdade, Jesus não deixou nada escrito. Ele só conversava com a multidão, passava os seus ensinamentos através da conversa. Então, em Mateus capítulo 13, versículo 44, está o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido pelo gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Então, o homem, na sua caminhada, ele encontrou um tesouro escondido, ficou imensamente feliz com aquele tesouro, com aquela riqueza, escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo com aquele tesouro. E o da pérola. O reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e tendo achado uma de grande valor, vendeu tudo o que possuía e comprou aquela pérola. Nós sabemos que a pérola, ela é produzida por um molusco que vive nas profundidades do mar. Então é muito difícil de retirar. Por isso que a pérola é uma joia de grande valor, porque é muito difícil conseguir a retirada dessas pérolas. Então, esse negociante achou uma pérola grande, ficou feliz por aquela joia, vendeu tudo que possuía e comprou aquela pérola. Então, o que Jesus quis ensinar através dessas duas parábolas? Porque, na verdade, Mateus escreveu outras parábolas também a esse respeito, que era a parábola do joio e do trigo, da semente de mostarda, da rede. Mas hoje nós vamos se fixar mais nessas duas parábolas, do tesouro escondido e da pérola. Essa expressão reino dos céus, que está citado no texto evangélico, ele não se refere a um lugar específico, nem a um lugar físico e nem a um lugar espiritual. O reino dos céus, nós sabemos, está dentro de nós, está dentro de cada um. Depende da gente começar a enxergar esse reino e procurar esse reino dentro de nós. Então, nessas parábolas, Jesus enfatiza muito a felicidade e a aventura de quem encontra essas riquezas, ao ponto de se dispor de tudo que possuía. Então, o que será que Jesus quer dizer
com essa parábola da pessoa encontrar essa riqueza, se dispor de tudo e ficar com aquela riqueza para si. Então, é os ensinamentos de Jesus. A riqueza do conhecimento, da verdade e da vida. Para que nós estamos aqui? Qual é a finalidade da vida? O que viemos fazer, não é? O que nós temos que fazer para merecer o reino dos céus? Como agregar para nós esses conhecimentos? Então, nós, espíritas, graças a Deus, nós já estamos da posse da riqueza, que é o conhecimento. Mas ainda não conseguimos ainda vender tudo que nós possuímos para ficarmos efetivamente com o reino dos céus, ou com esse tesouro descoberto. Por quê? Porque para que a gente, quando a gente encontra essa riqueza, quando a gente se depara com essa riqueza, que são os ensinamentos de Jesus, nós precisamos começar a uma transformação íntima, a nos melhorar intimamente, nos desapegar das coisas materiais. Então, ainda para nós é muito difícil ainda a gente conseguir desapegar totalmente de tudo que nos impede de já ter dentro de cada um de nós esse reino dos céus, que é um estado de alma, é um estado de pacificação da alma. Por exemplo, mas o que nós teríamos que fazer para nos desapegar? Nós sabemos que nós temos que crescer, estudar, nos profissionalizar, trabalhar. Nós temos o direito, e é importante que se consiga um certo conforto, que se consiga uma riqueza para que haja uma evolução. Sem a riqueza não existe evolução, nós sabemos disso, porque através disso é feito pesquisas e tal. Mas nós temos que saber como lidar com essas riquezas. Se somos muito apegados, se somos extremamente materializados, nós observamos, né, pessoas extremamente materializadas que esquecem que a nossa vida principal não é desse planeta, não é desse mundo. Jesus falava que ele era rei, mas não, meu reino não é desse mundo. Nós estamos aqui num aprendizado. A vida é uma escola. É necessário que a gente reencarna para o nosso próprio aprimoramento. E a cada reencarnação, conforme nós vamos nos esforçando para nos melhorar, nós vamos avançando no degrau da evolução e vamos retirando aos poucos as nossas imperfeições. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você já começa a trabalhar essas suas imperfeições, já começa a lutar contra o que nós podemos dizer, é o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, não é? O nosso orgulho, e até os bens materiais, que nós sabemos que para nós tudo é passageiro, tudo nos é emprestado. Nós estamos aqui, tudo nos é emprestado. Quando a gente costuma dizer, o meu filho, meu marido, minha esposa, o meu, é tudo empréstimo de Deus. Um dia nós vamos ter que deixar, não é? Então, ainda estamos muito arraigados nesse egoísmo do eu, do meu, não é? Então, nós temos que trabalhar isso. E também vemos, evidentemente, pessoas assim extremamente materialistas ao ponto de jamais, por um momento, passar na cabeça de que um dia ele vai deixar tudo aquilo. A gente conhece pessoas ricas, não é? Que não por nenhum momento passa na cabeça que um dia ele vai ter que deixar, porque tudo é transitório. Tudo é transitório. Ele se agarra tanto àquela ideia que é dele, que ele não consegue ter uma outra visão além disso.
Então, quando esse homem encontra essa riqueza no campo, esse tesouro escondido, ele vende tudo, ele se desfaz de tudo. Por quê? Porque o que prevalece é a sua vida futura. E o que é a nossa vida futura? É a nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual. Então, nós, enquanto estamos aqui, temos que lutar, temos que trabalhar, temos que desenvolver, temos que participar dessa evolução, mas não esquecendo de que nós estamos aqui transitoriamente, vamos um dia para o nosso lar real. Então, quando o homem se depara com esse tesouro escondido, o que predomina nisso é esse sentimento de transformação que ele tem que ter. Quando ele se apodera desse tesouro, desse conhecimento, há uma predominância maior nessa transformação que ele tem que fazer e adquirir virtudes. Então, eu tenho que me preocupar com as virtudes que eu possa estar desenvolvendo, não é? Então, é um momento muito decisivo na vida do homem, essa transformação definitiva para a conquista do bem, que é o reino dos céus, que é o estado da alma. Estado da alma. Então, é lógico que já existem muitos espíritos, evidentemente, que já são capazes de identificar as suas reais necessidades para ter uma vida feliz. Então, nós tivemos Chico Xavier, que ele já tinha encontrado a real vida feliz para ele, que ele se tinha despojado da própria vida. Nós vemos muitos outros também, né, que são exemplos para nós. Nós temos que ser exemplos. Então, nós temos que nos melhorar para bem nosso mesmo, mas também de servir de exemplos. Então, nós temos exemplos de espíritos que já conseguiram vencer essas imperfeições e encontrar a real felicidade, que a felicidade não é desse mundo. Então, esse tesouro escondido que Jesus fala, representa o ápice de esforço de cada indivíduo para se transformar para o lado do bem, para o lado do amor, para o lado da caridade, para o lado da humildade, da benevolência. Então, esse campo onde o tesouro foi encontrado, ele indica para nós o plano que são desenvolvidas as nossas experiências, as nossas existências físicas, né? Que esse é o campo que nós, nessas existências físicas, a gente vem para aprender e para ir se melhorando, e depende das diferenças vibracionais onde estamos estacionados, né? Temos que nos ater a essas vibrações que estão ao nosso redor. E para isso que Deus, na sua infinita bondade, deu a oportunidade das reencarnações. Então, essa é a oportunidade que a gente vai nos depurando, tirando as nossas deficiências. Então, agora, nós já estamos de posse do tesouro escondido, que é Jesus, que é os ensinamentos de Jesus. Então, o que nós temos que fazer? Então, trabalhar para serem merecedores desse tesouro. Então, como? Reencarnando, trabalhando a nossa própria imperfeição, no dia a dia, analisando as nossas atitudes, para que a gente consiga realmente, além de ficar de posse desse tesouro, nós fazermos parte desse tesouro, que é os ensinamentos. Então, na parábola da pérola, nós vamos ver, como eu havia explicado, a dificuldade de se obter a pérola, não é? Então, essa parábola, ele quer nos dizer sobre as dificuldades de obtenção dessas pérolas verdadeiras, que seria o reino dos céus, que é difícil, não é fácil você conseguir se desvencilhar das suas imperfeições. Então, para isso, o homem precisa trabalhar muito.
Então, ele precisa, primeiramente, se desfazer do reino do mundo para adquirir o reino dos céus, né? Nós temos que trabalhar essas nossas imperfeições. Afirma Jesus ainda que o reino de Deus, ele não vem da aparência exterior, né? A realização, ela começa dentro de cada ser, no nosso íntimo, né, das criaturas, e que isso constitui gloriosa luz no nosso templo interno. Isso está em Francisco Cândido Xavier, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel. Que então ele explica bem que nós não temos que exteriorizar o que sentimos, porque a transformação, ela vem no nosso íntimo, de dentro para fora. Eu posso até ficar orando, demonstrando, falando nas praças, ajoelhando, rezando terços. Isso eu estou fazendo uma demonstração para quem está me vendo. Mas e o meu eu? Eu estou me melhorando? Eu estou me transformando? Eu estou trabalhando as minhas imperfeições? Nós temos necessidade de transformarmos para o bem. Todos nós temos essa necessidade de nos transformar. Mas como proceder? Como proceder? Como fazer isso? Conhecendo a si mesmo. Essa é a chave do progresso individual. Então, um sábio da antiguidade já dizia: conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento permite ao indivíduo se conhecer profundamente, saber quem ele é e quais são as suas obrigações para consigo mesmo e para a sociedade que ele elabora. Então, o nosso autoconhecimento, o nosso olhar para dentro de cada um de nós, ele vai nos apontar aonde nós temos que nos melhorar, aonde que nós temos que eliminar essas nossas imperfeições, que é o que eu já falei: o orgulho, o egoísmo, a falta de caridade, a falta de entendimento, não é? E qual é o meio mais prático e eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e resistir ao mal? Isso é uma pergunta do Livro dos Espíritos, na questão 919. Se vocês procurarem lá, vocês vão achar na 219, que ele pergunta para os espíritos: qual é o meio mais prático e eficaz que o homem tem para se melhorar nessa vida e resistir ao mal? E os espíritos nos respondem, que é o sábio da antiguidade que vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo, né? E qual é o meio de conseguir fazer isso? Então, nós sabemos dessa máxima, sabemos que temos que olhar para dentro de nós mesmos e nos analisar para conhecer a nós mesmos. Porque se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos saber aonde estão as nossas falhas. Nós começamos a ver aonde tem que ser corrigido. Por um segundo de milésimo de tempo, quando você não quer fazer o mal, aí você quer fazer o bem, não quer fazer o mal ainda está em você. Isso é uma fala de Paulo de Tarso. Então, nós nos pegamos, eu principalmente, muitas vezes, quando eu perco, às vezes, aquela atitude que eu não desejaria ter feito, uma atitude de agressão, numa verbal, numa reunião, falando alguma coisa. Esses dias, numa reunião, falando, hoje o assunto, nós sabemos que é a política, e a gente fica tão indignado, né, com o que está acontecendo, com as atitudes dos nossos governantes, né, nossos irmãos, que nós temos que orar, porque são irmãos em equívocos ainda, né? Então, daí dá para a gente perceber bem sobre essa questão da riqueza, que às vezes a gente vê que as pessoas roubam muito, deixando pessoas passarem fome e hospitais na falência e tudo mais, por conta da ganância do ser humano, da cegueira do ser humano, que o ser humano não está enxergando que nada ele vai levar.
Então, ele teria tudo nas mãos para ser bom para as pessoas. Mas isso também é questão da nossa necessidade de passar por isso, porque dá para a gente perceber que a gente já na nossa atual reencarnação não faríamos tais coisas, né? Então, como conseguir esse meio da gente conseguir olhar para dentro de nós? O que fazer? Quando fazer e como fazer? Então, tem um ensinamento de Santo Agostinho que ele diz o seguinte: a melhor forma de conhecer a ti mesmo, ele fala, fazei o que eu fiz quando eu vivia aí na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha própria consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo, se não faltara a algum dever e se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Então, toda noite, Santo Agostinho, ao deitar-se, ele se interrogava. O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? Eu prejudiquei alguém? Eu fiz alguma coisa com que alguém pudesse se magoar comigo? Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Isso está também no Livro dos Espíritos, questão 919. Então, Santo Agostinho se questionava. É um ensinamento que nós podemos usar à noite por interrogação para nós mesmos, o que fizemos durante o dia. Erramos? Hoje a gente consegue, às vezes, na hora eu já consigo, quando eu erro, não devia ter feito isso. Não era o momento, não era coisa para se dizer, tenho que entender o entendimento do outro, né? Tenho que respeitar a opinião alheia. Quando fazer? Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticasse durante o dia e o inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao anjo guardião que o esclareça, que demonstre os seus erros. Grande força adquiria para se aperfeiçoar, porque crede, Deus o assistiria. Então, para que nós passamos a ver como começar esse meu melhoramento, vamos nos analisar. O que eu fiz durante o dia? Eu fiz algum mal para alguém? Eu deixei de fazer o bem para alguém? Eu poderia ter sido benevolente com esse? Poderia ter sido caridoso com aquele? Como fazer? Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivos procedeste em tal ou tal circunstância. Então, analisar o que foi feito durante o dia, ver aonde foi que você tinha que ter se melhorado, tá? Porque isso você já tem na mão o tesouro do conhecimento, dos ensinamentos de Jesus. Então, nós temos que nos esforçar. Nós não estamos mais na ignorância, né? Então, nós estamos da posse desse tesouro, só que ainda não conseguimos desfazer das coisas nossas, das nossas imperfeições, para ficar de posse realmente desse tesouro. Pergunta se fizeste alguma coisa que se outra pessoa tinha algum motivo para te censurar, né? Se fizeste obras, alguma ação que não conseguiria nem confessar para si mesmo. Então, analise as suas atitudes, analise. Daí, a partir do momento que você começa essa análise, você percebe que você tem muita coisa que você pode se melhorar sem ter que prejudicar alguém ou isso para o seu próprio bem. Na soma de todas essas respostas, nós poderemos computar, então, a soma do bem e do mal que existe ainda em nós. Então, através dessas interrogações que fazemos a nós mesmos, no final delas, somando tudo, nós vamos ver se nós praticamos mais o bem do que o mal, ou deixamos de fazer mais o bem. Temos que também elaborar um plano que retrata procedimentos, ações e atitudes também, que possam também auxiliar a alguém, né,
a encontrar esse reino dos céus, né? No campo da nossa existência humana. Então, nós temos que elaborar um plano para auxiliar aqueles que estão mais próximos, não é? Nós temos na nossa família os próximos, nossos filhos, nossos entes queridos, nossos netos. Então, nós temos que elaborar um plano para que eles também tenham posse desses conhecimentos, para que eles também tenham a chance de já trabalhar essas suas imperfeições. Apesar que a gente sabe que é muito difícil de você incutir na cabeça de uma pessoa. Por quê? Porque as facilidades terrenas é muito mais fácil. Se você falar para uma pessoa, eu tenho um filho caçula que come muita carne exageradamente, não que eu não coma, lógico, mas que eu falo, filho, isso ainda é muito primitivo, você precisa deixar um pouco disso, além de que faz mal para a sua saúde. Mas na visão dele, ainda é um prazer que ele se satisfaz com esse prazer de comer muita carne, que eu acho ainda primitivismo. Então, essas duas parábolas, a parábola do tesouro escondido e da pérola, elas colocam em relevo o estado de plenitude espiritual simbolizado na expressão reino dos céus. Então, essas duas parábolas, elas nos mostram, nos sintetizam bem essa expressão reino dos céus. Situação em que o indivíduo se desfaz do apego dos bens materiais, né, dos bens materiais. Compreende, então, que a riqueza real é um atributo eterno da alma. As riquezas reais, que são esse reino dos céus, essa paz de espírito, isso é um atributo real e permanente, incorruptível. Como Jesus dizia, a traça não rói e a ferrugem não corrói, né? É incorruptível. Naquele que conquistou, isso está em Ceifa de Luz, de Emmanuel, capítulo 11, que ele fala que a riqueza real é o atributo da nossa alma eterna. Então, nós temos que adquirir riquezas para a nossa eternidade, não é? Não é só esse momento que nós estamos aqui. Nós não somos só esse momento. Nós vamos para o nosso verdadeiro lar, que é a vida eterna. Então, nós não vamos levar nada. Nós vamos levar o que aprendemos, o que nos trabalhamos, o que nos modificamos, o que nos melhoramos nessa, para uma vida futura. Quando se fala em vida futura, não é a vida de amanhã, né? Para os jovens, você fala vida futura, eles pensam, bom, amanhã vou ser isso, vou fazer aquilo, vou... A vida futura que nós falamos é a próxima que voltamos para cá. E aí nós trazemos a nossa bagagem de conhecimento, de melhoramento, não é? Então vai ficar muito mais fácil. O homem que encontrou o tesouro escondido no campo, ou o negociante da pérola, que achou a pérola grande, são espíritos que já souberam vivenciar as leis do amor. Então, aquele que já encontrou esse tesouro, essa pérola, e já conseguiu se desvencilhar das suas imperfeições, é porque ele já consegue vivenciar a lei do amor. Porque a lei do amor, Jesus veio para nos ensinar a lei do amor. É a lei do amor que consegue transformar o mundo. É o amor. Outra coisa não se consegue fazer em benefício desse planeta, desse mundo. O amor. O amor pelo próximo, o amor pelos nossos animais, o amor por esse planeta, o amor pela nossa natureza que Deus nos deu, que é perfeita, que nenhum engenheiro jamais conseguiria construir alguma coisa semelhante, por mais sábio que fosse. A nossa natureza é perfeita. Temos que educar nossos filhos para respeitar a nossa natureza, ensinar a coleta da reciclagem, ensinar a sujeira de uma rua. Isso começa num lar. Isso não se aprende na escola. Isso começa num lar. A ensinar o respeito, não só pelas pessoas, que hoje nós vemos crianças, às vezes, tão difíceis, a gente fala, falta o ensinamento dentro de casa. Porque é dali que começa, não joga papel no chão, separa o seu lixo, respeitando a natureza que Deus nos deu.
Esses espíritos que já conseguem vivenciar essa lei do amor, eles trabalharam incessantemente para conseguir isso, para a conquista do reino dos céus dentro deles. Então nós também vamos conseguir, basta que trabalhemos, não é? Por entenderem que para se granjear um lugar nesse reino são necessários a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos, que é difícil. Às vezes a gente perde a paciência, né? No trânsito é o lugar mais fácil de se perder a paciência é no trânsito. E às vezes, até dentro do lar, até dentro do nosso lar a gente perde a paciência, é com mãe, é com pai, é com isso, é com filho, é com neto, a gente perde a paciência. Então, ainda nós estamos trabalhando, temos que trabalhar muito para que consigamos esse reino dos céus dentro de nós, né? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 8, de Kardec, que esses espíritos conseguiram, porque já conseguem vivenciar a lei do amor. A lei do amor é para todos. Então, Jesus nos adverte de que a verdadeira finalidade da nossa vida terrena é obtermos a riqueza espiritual. Essa é a nossa única finalidade. Adquirir essa riqueza espiritual para nós. É isso que nos vai auxiliar. Tão logo chegamos a compreender isso, que a real felicidade não consiste nessa posse transitória das coisas do mundo, aí, de bom grado, nós passaremos a trabalhar mais ativamente para entrar nessas posses dos bens espirituais. É assim como o homem que vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo onde ele achou aquele tesouro escondido. Ele achou o tesouro, se desvencilhou de tudo que tinha, vendeu tudo que tinha para ficar de posse daquela riqueza, que é a riqueza do conhecimento da vida real. Ele trocou tudo. O negociante das pérolas vendeu tudo que tinha porque ele adquiriu a maior das pérolas, a de maior valor. Então, para ele, era mais interessante ele se apoderar daquela pérola de grande valor, que para ele era muito melhor do que ele ter aquelas outras coisas. Ele trocou tudo. Quaisquer sacrifícios serão pequenos para nós realizarmos o reino de Deus no íntimo de nossa alma. Então, qualquer sacrifício que fizermos, sempre vai ser pequeno, sempre teremos que fazer mais e mais e mais. A partir do momento que você adquire os conhecimentos de Jesus, a partir do momento que você se apodera dessa riqueza, tá? Nós temos que nos sacrificar sempre, cada vez mais, para nos melhorar. Na infância da humanidade, o homem só aplicava a inteligência à cata do seu alimento, dos meios de se preservar das intempéries, nós sabemos disso, né? Os homens da caverna, dos seus inimigos, dos animais. Então, no início da humanidade, na infância da humanidade, o homem, ele se preservava disso. Mas Deus, porém, deu muito mais do que outorgou aos animais. Ele deu muito mais, ele deu a inteligência de procurar sempre se melhorar, sempre a busca de uma melhora, tanto que ele foi saindo da caverna, vendo que ele tinha capacidade de se melhorar cada vez mais. Então, Deus deu isso para ele. Então, esse desejo que o impele a pesquisar meios de se melhorar cada vez mais, não é? Deus deu a inteligência para o homem para isso. E pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece a moral que ele depura. Então, quanto mais nós nos melhorarmos, mais a nossa moral vai se depurando, mais a nossa moral vai se elevando aos nossos primitivismos, não é? As necessidades do corpo sucedem às dos espíritos, a do espírito. Depois do alimento material, o homem precisa do alimento espiritual. Jesus já falava, nem só de pão vive o homem, nem só de pão.
além do material, ele precisa e necessita do espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização, né? Então, a parábola do tesouro escondido é de extraordinária beleza e simplicidade. Então, Jesus falava: ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Porque nós todos enxergamos, graças a Deus. Mas será que nós vemos? Será que nós ouvimos? Porque ver e enxergar é diferente. Ver e enxergar é diferente. Então, que olhem, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque às vezes a gente enxerga, mas não vê. Interessante. Então, esse tesouro é de uma beleza e simplicidade e aplica-se aos espíritos que já possuem a capacidade de desenvolver esse discernimento. Então, os espíritos que já conseguem discernir as suas reais necessidades. Será que eu preciso de tudo isso que eu tenho para ser feliz? Será que o que eu tenho eu ainda preciso de mais? E depois, vou fazer o que com tudo isso? É necessário? É necessário. É necessário para o desenvolvimento. Isso gera emprego, isso auxilia o outro. Mas como eu estou sendo como chefe, como um dirigente de um setor? Eu estou sendo benevolente? Estou entendendo a fragilidade do meu próximo? Então, é muito para se analisar, tem muito para se analisar. Então, olha, graças aos ensinamentos espíritas, que são vindos dos Espíritos do Senhor, hoje é muito mais fácil para o homem achar esse tesouro. Os Espíritos vêm nos indicar aonde está esse tesouro. Mas difícil lhe pode ser vender o que tem para comprar esse campo. Ainda a doutrina espírita nos indica o caminho. Mas será que estamos, de posse a esse conhecimento, nós já conseguimos vencer, nos desvencilhar? Evidente que não vai ser numa encarnação que nós vamos nos depurar totalmente. Mas já estamos trabalhando para que isso se melhore a cada encarnação. Graças a Deus, não é? Então, nós temos o quê? Que nos desembaraçar das velhas crenças, do nosso egoísmo, do nosso preconceito, do amor aos bens terrenos para possuir os bens celestes. Materializado como o homem está, ele prefere sempre os aparentes e perecíveis, porque considera positivo essas aparências, essa riqueza material. Então, o homem ainda é difícil, o homem mais materializado, para ele é difícil ele se desvencilhar disso. Para ele, isso é o positivo. Mas os bens reais e imperecíveis, para eles, para esses homens materializados ainda, é muito abstrato, eles não entendem. Então, para eles é abstrato, eles precisam de ter o concreto do que o abstrato. Então, irmãos, a parábola do tesouro escondido é significativa e digna de muita meditação. Temos que meditar bastante. O homem terreno morre e fica seus bens aqui. O homem espiritual permanece para a vida eterna e o tesouro do céu que ele adquiriu é da sua posse eternamente. O que ele adquiriu do Espírito é sua posse e ele leva eternamente. Os bens terrenos ele vai ter que deixar aqui, não é? Então, tem uma fala de Carl Gustav Jung, não sei se pronuncia assim, me desculpe a pronúncia, que diz o seguinte, achei muito propícia: a sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E que Jesus nos abençoe a todos, um bom domingo para todos.